A nova era da correspondência bancária. Nada será como antes. E se você está começando agora, é bom que você entenda qual é o caminho para você fazer dinheiro de verdade nessa área. E se você já é do mercado, você precisa se atentar, porque o mercado mudou e quem não se adaptar vai ficar para trás. Hoje eu vou te mostrar o que está mudando na correspondência bancária e o que você precisa fazer para ganhar dinheiro muito mais rápido. Se você está aqui nesse perfil e isso te interessa, já se inscreve aqui nesse canal, porque aqui toda semana eu posto vídeos falando sobre bancos, parcerias com os bancos, produtos, como prospectar clientes para você vender mais e melhor. Então, se inscreve aqui no canal porque eu tenho certeza que todos esses assuntos são interessantes para que você consiga fazer muito mais dinheiro nessa profissão, começando do jeito certo. E sempre eu gosto de começar os meus vídeos falando sobre o que é um correspondente bancário. Eu trabalho nessa área há 16 anos e vou te dar um resumo básico aqui para que você entenda, se você está pela primeira vez em um vídeo aqui, o que é um correspondente, o que ele faz de fato, para que você entenda também como você vai trabalhar no dia a dia. O correspondente bancário é aquele profissional que vende serviços financeiros como empréstimo, financiamento, consórcio, cartão de crédito e tantos outros produtos para bancos como o C6, o Bradesco, a Caixa, o Santander, o Mercantil, o Bradesco, o Banco Pan, Safra. São mais de 50 instituições bancárias, mais de 70 serviços financeiros e o mercado ele mudou e vai mudar de novo. E vou te dar um grande exemplo disso. O grande principal exemplo é que nós estamos na era digital. Não é que a era digital vai começar, ela já começou. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar nessa área, lá em 2008, nós pegávamos contratos de forma física, o cliente assinava, papel e caneta. Hoje já é de forma digital. Então não confunda o digital em fazer vídeos, em estar na internet, que isso também é muito importante, tá? É muito importante que você seja um correspondente já digitalizado, ou seja, esteja também na internet, mas eu quero que você entenda que a profissão ela já é digital. Mas o que está por vir é muito melhor. E eu vou te mostrar exemplos práticos de como essas mudanças vão acontecendo. Seja na parte digital mesmo, seja em produto, seja em banco. Então vamos olhar agora, voltar os nossos olhos para essas mudanças. Olhando o mercado num panorama geral, o que aconteceu? Quando eu comecei, tinha em torno ali de 5, 6 bancos que apresentavam os seus serviços financeiros para pessoas como eu, que queria receber comissões para vender esses serviços. Então eu vendia, por exemplo, um empréstimo, o Banco X me pagava. Na época, eu vou até citar alguns nomes que eu lembro aqui, tá? Banco BV era um banco muito forte, Banco BMG, que é um dos mais antigos, Cruzeiro do Sul, que nem existe mais. Olha só, o mercado como muda muito rápido, o banco some. Um banco aparece, mas isso acontece todos os dias? Não, o mercado dá sinais. E eu vou te mostrar o que isso reflete no dia a dia para você que está começando na correspondência ou já é correspondente. Então vamos lá. Se em 2008 tinham 5, 6 bancos, hoje nós temos aqui mais de 100. Eu mapeei aqui 70 que fazem sentido trabalhar, tá? Mas tem mais de 100 bancos que são possíveis você trabalhar com a correspondência bancária. Então, por que tantos bancos entraram? Por que nós temos tantas opções hoje? Porque os bancos entenderam que ter correspondentes dá dinheiro. Porque nós aqui somos um braço do banco, uma extensão do banco. Então imagina, se eu aqui vendo um serviço financeiro, você onde está vende um serviço financeiro, o outro, e mais outro, e mais outro, e milhares de pessoas, são milhares de agências, de pontos de venda para um banco. E ele só paga porque você vender. É muito mais econômico do que ele abrir uma agência, por exemplo. Concorda? Então, o banco foi entendendo, aliás, os bancos foram entendendo isso e foram abrindo seus olhos para o canal correspondente. Então, o que antes eram 5, 6 bancos, hoje são mais de 70 instituições bancárias, entre bancos, fintechs, financeiras. Então, qual é o futuro olhando para isso? Que vai ter mais bancos, principalmente fintechs, que então são muito mais simples de começar, podem começar com poucos serviços financeiros. Então esse é o futuro, você olhar para cada dia mais bancos e mais instituições entrando para o mercado e colocando o canal do correspondente bancário. O que para nós é ótimo porque nós temos mais concorrência entre bancos. Então o que o banco A fala que vai pagar
10%, o banco B tá falando que tá pagando 15%. Aí o banco C vem falando que tá pagando 18%. O banco D vem e fala que vai pagar 20%. Então isso faz com que a gente consiga ganhar mais sabendo analisar isso, tá? Que também não é só pagar mais. Tem que ter agilidade, tem que ter um bom produto. Mas pensando só numa perspectiva de comissionamento, sim, tendo vários bancos, você tem essa concorrência entre eles e consegue fazer com que tenha uma melhor remuneração, uma disputa entre os bancos, porque se existisse um banco só, ele pagaria o que ele quisesse e pronto, estava aí por isso. Inclusive, ainda tem correspondente que é de um banco só, e ele fica aqui, ó, às cegas, sem saber quanto o mercado paga, se dá para ganhar mais ou não, tá? Inclusive, tem uma lista com todos esses bancos que têm correspondentes bancários exclusivos, e isso faz com que ele se limite muito em questão dos seus ganhos e também do atendimento a clientes. Isso também vale para produtos. Quando nós começamos, tinha ali meia dúzia também de produtos. Era mais o crédito consignado, você não tinha muitas opções, às vezes um crédito pessoal ou outro. E aí você, olhando para um panorama de hoje, você vê que tem ali uma gama, um portfólio de produtos para que você consiga atender praticamente todo tipo de cliente. Porque a intenção é que o cliente chegue até você e você tenha uma solução financeira para ele. Ou seja, aquele cliente ele precisa virar dinheiro no seu bolso de alguma forma. Lógico que você consiga ajudar ele no que ele precisa. Então, ele precisa de dinheiro, você tem uma solução financeira para ele. Seja através de um consignado, um crédito pessoal, um refinanciamento de veículo, um refinanciamento de casa. Tem que ter uma solução para ele. Então, quando nós temos ali mais produtos, nós conseguimos atender praticamente todo tipo de cliente. Então, isso fez com que o mercado amadurecesse e trouxesse mais produtos para a mão do correspondente. Se antes nós tínhamos meia dúzia de produtos, hoje nós temos aqui centenas de produtos, mas eu mapeei aqui 70 serviços financeiros que dão dinheiro. Não é todos que dão dinheiro, não é todos que têm tração na correspondência bancária, não é todos que dão para trabalhar de casa, por exemplo. Então, sim, existem também picos, tem serviços financeiros que em determinado momento estão dando muito dinheiro. Um grande exemplo prático, para quem está assistindo esse vídeo aqui, na data que ele foi postado, o que aconteceu semana passada com o adiantamento do FGTS. Era um produto que foi lançado em 2020, foi discutido em 2019, mas ele entrou em vigor em 2020, ou seja, 5 anos de produto, e agora o produto deu uma retraída. Teve umas mudanças no governo, o governo mudou ali as regras e fez com que esse cliente ele não conseguisse mais usar essa linha de crédito como antes. Não é que o produto deixou de existir, mas as regras mudaram e acaba que deixou de ser atrativo para o correspondente bancário. Isso ainda não aconteceu se você está assistindo esse vídeo dentro da data que eu estou colocando ele no ar. Então, se você está assistindo, pode ser depois, um ano depois, pode ser que isso tenha mudado. Mas nesse momento, o adiantamento do FGTS é um produto que teve ali um ciclo de vida mais ou menos de 5 anos. Então, 2020 ele começou com muita força, foi ganhando força, amadureceu e agora teve essa mudança do governo que fez com que o produto se retraísse. Então, nós estamos aqui na reta final, algumas semanas para essa mudança e está vendendo muito, porque as pessoas entenderam que se o produto vai, entre aspas, deixar de dar tanto dinheiro, nós vamos tracionar ele agora para fazer caixa para lá na frente a gente conseguir fazer um outro produto, porque sempre tem um produto que vai dar dinheiro. Afinal de contas, tem gente que vende um produto só e ainda assim ganha dinheiro. Então, a antecipação do saque aniversário é um dos produtos que teve ali uma vida muito boa de 5 anos e pode ser que lá na frente tenha alguma mudança novamente. Pode ser que chegando em meados ali do fim de outubro para o começo de novembro tenha alguma mudança? Pode ser que sim, mas eu quero que você entenda que todo produto ele é cíclico, ou seja, ele tem ali um período que ele dá muito dinheiro, depois ele tem uma baixa, depois ele volta talvez a dar muito dinheiro. Então, às vezes nós temos aqui numa linha de 1 ano, produtos que têm picos de vendas. Um grande exemplo também é o do aposentado e pensionista do INSS. Em janeiro, que tem aumento de salário, sempre tem um pico. Ou seja, é uma onda muito grande, depois ela dá uma estabilizada, depois ela sobe de novo, depois ela dá uma estabilizada. Então você precisa entender do mercado para saber qual produto colocar no momento certo. Igual agora nós vamos entrar em novembro, já começa uma pré-venda para o aumento de salário. Para quem vai receber esse aumento de salário, ele poderá novamente pegar uma linha de crédito. Então todos os clientes passam a ter limite de crédito novamente. Até mesmo aquele cliente que não tinha limite nenhum, tinha usado tudo, ele volta a ter.
Então eu quero que você olhe para o mercado como uma oportunidade de você fazer dinheiro, mas você precisa ter uma visão ampla de como isso funciona para que você consiga jogar o jogo. Essa é a palavra. E agora nós vamos para o maior erro dos iniciantes. Gente, esse erro aqui, ele é gritante porque quem começa precisa entender que tem que estudar. Mas não é estudar como uma criança que senta, pega uma apostila e fica lendo horas e faz exercícios. Pode ser assim também, mas eu falo em questão de dedicação, tá? Não adianta você olhar para o mercado e falar, saquei tudo. Não é simples assim. Se eu vou vender várias soluções financeiras, como eu explico isso para o meu cliente? Eu preciso entender primeiro como isso funciona. E não dá para fazer isso tudo de uma vez. Então, você que é correspondente, se atualize. Porque sim, existem vários correspondentes no Brasil, mas nem todos ganham dinheiro porque não se dedicam, tá? Toda profissão precisa de dedicação, precisa de estudo, precisa entender como funciona para poder atender melhor o seu cliente. É óbvio que vender dinheiro dá dinheiro. As pessoas querem dinheiro e se você sabe se posicionar, elas vão te pedir por isso. Mas nem é por isso que você vai deixar de fazer a sua obrigação. Se você está pensando aqui em correspondência bancária como renda extra, tá tudo bem. Mas se você está pensando nisso como uma profissão de vida, aí sim você deve dar mais valor ainda ao estudo e se dedicar, investir em você para que você ganhe dinheiro. Eu dei um exemplo numa outra aula e vou trazer esse exemplo aqui de novo, talvez você não tenha visto, mas teve uma mudança recente em autoescola que o governo disse que não vai ter mais a obrigação de fazer as aulas presenciais, onde a pessoa tinha lá um X número de aulas, que eu nem sei, faz muito tempo que eu tirei carta, eu nem lembro mais quantas aulas são obrigatórias, mas hoje também tinham esse número obrigatório, vai deixar de ser obrigatório, ou já é, não sei como está essa lei, eu só vi uma chamada falando sobre isso. E aí você imagina, a renda da autoescola, ela vai diminuir, então ela precisa o quê? Criar a necessidade de que as pessoas queiram fazer essas aulas ou se reinventem num novo formato para conseguir rentabilizar, porque hoje não será mais obrigatório ter essas aulas práticas. Então, ele pode dominar de outras formas. Ele pode, por exemplo, pensar em fazer provas a nível Brasil, porque antes ele atendia o cliente só que estava na cidade dele ou na região que vinha fazer a aula com ele. Agora ele aplica, por exemplo, as provas. Ele pode ajudar clientes a nível Brasil. Então ele deixou de atender ali, por exemplo, na minha cidade tem 90 mil habitantes. Ele deixou de atender um público de 90 mil habitantes para atender o público a nível Brasil, mais de 200 milhões de oportunidades. Eu sei que não são todos que tiram cartas, não são todos que têm mais de 18 anos, mas eu quero que você entenda a linha de raciocínio. Eu estou dizendo que ele saiu do micro para o macro, e é isso que você precisa entender. Todas as vezes, na verdade, que existe alguma mudança de mercado, existe também uma nova oportunidade. Você precisa olhar para isso com o copo meio cheio para que você consiga enxergar essa nova oportunidade. Então, se você... Está fazendo sentido para você? Está fazendo sentido isso que eu estou falando para você a partir de agora? Se sim, já deixa o like nesse vídeo, porque dessa forma eu entendo que você está compreendendo o que eu estou falando e está fazendo sentido. Isso também mostra que eu estou no caminho certo para te trazer mais informações para que você se torne esse profissional. Então, esse exemplo da mudança do FGTS, eu quero que mostre para você que o mercado ele muda, independente de qual mercado seja na área de humanas, exatas, seja um comércio, seja qualquer área, ela sempre passa por mudança, seja no atendimento a cliente, seja no produto, seja em tributação, impostos, sempre vai estar impactando diretamente em quem trabalha. Então você precisa sempre se atualizar. E eu acho que um grande gancho para isso é você olhar para o digital e, se possível, olhar para a internet como um todo, pensar em como você pode se posicionar para ser encontrado para o seu cliente no Google, no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais, porque pensa comigo, se todos os dias milhares de pessoas procuram por serviços financeiros na internet, por que não estar você ali? As pessoas procurando, te encontrando e falando, é com você que eu quero fazer, me dá mais informações sobre isso? Todos os dias, milhares de pessoas procuram por financiamento. Todos os dias, milhares e milhares de pessoas procuram como fazer um empréstimo, como levantar um dinheiro. Preciso de 5 mil, preciso de 3 mil. Até mesmo pode ser que você seja essa pessoa. Por que não estar no lugar certo, na hora certa, para ser encontrado por seu cliente? Se você precisar hoje, desentupir o vaso da sua casa. Se você precisar hoje limpar o sofá da sua sala, fazer uma limpeza a seco no sofá da sua sala.
O que você vai fazer? Provavelmente você vai buscar no Google, vai buscar no Instagram uma indicação. Então esteja no lugar certo na hora certa, porque todos os dias milhares de pessoas procuram por isso. E eu listei aqui os 3 conselhos que mudariam tudo se alguém tivesse me falado lá atrás. E eu quero passar esses conselhos para você agora. Se você estiver começando ou se você estiver na correspondência bancária já, esses 3 conselhos é o que eu gostaria de ter ouvido lá atrás. O primeiro deles: ande com quem está aonde você quer chegar. Como assim, Vanessa? Esteja perto de pessoas que já estão no patamar que você queria. Por exemplo, eu estou ganhando aqui, eu faço mais de 100 mil por mês na correspondência bancária. Nossa, isso aí é onde eu quero chegar. Como é que eu faço para me aproximar dessa pessoa? Eu aqui tenho várias pessoas que eu sigo, que eu estou perto, que eu pago mentoria, que eu estou em grupos, que eu sou amiga de pessoas que estão onde eu quero chegar. Seja empresarialmente, espiritualmente, ou até mesmo são modelos de pessoas de família, de algo que me chama atenção que eu não tenho. Então, conecte com essas pessoas que são o que você gostaria de se tornar, tá? E eu tô falando isso para você olhar com bons olhos, porque se você participa de grupos, está em treinamentos, eventos dessas pessoas, você possivelmente vai entender o que elas fazem para ter chego lá, e aí vai ficar muito mais simples para você também. Então, ande com quem você quer ver o melhor, quer chegar, tá? Esteja com essas pessoas. Segundo conselho: tenha pelo menos 3 produtos e 3 bancos diferentes. Porque qualquer mudança de mercado, como teve agora o FGTS e terá outros produtos, é importante que você não esteja com o pé num barco só. Porque se esse produto tem alguma mudancinha, você não vai sofrer com isso, porque você não vende um produto só. Então, diversifique. Eu sei que parece complicado, né? Vanessa, eu não aprendi nenhum serviço direito, eu vou aprender 3. Sim, é totalmente possível. Imagina você ser 1% melhor por dia, ao final de 100 dias você será 100% melhor. Então você não precisa aprender um produto todos os dias. Mas você pode aprender um produto por mês, um produto a cada 3 meses e coloque sempre um novo produto. Isso serve também para banco. Nunca dependa de um banco só, porque ele também pode mudar a regra e pode fazer com que você fique às vezes sem saber o que fazer. Para onde eu vou agora? Mudou tudo, não sei o que fazer. E aí nesse meio tempo você perde dinheiro. Terceiro conselho: é cliente que coloca dinheiro no seu bolso. Seja especialista em prospectar clientes. Seja especialista, mostre para o seu cliente, não é só ser especialista para você. Eu sou ótima, mas ninguém sabe. Quem é visto é lembrado. Apareça, mostre para o seu cliente o que você sabe, seja numa rede social, seja numa conversa, numa roda de amigos. Mostre que você é especialista em relacionamento com o cliente. Às vezes você não entende nada do produto. Quantas vezes eu não sabia nada sobre o produto, mas eu ouvi alguém falando sobre aquilo e aí eu dei uma opinião que mostrou para a pessoa que ela podia ter uma solução financeira através do que eu faço. Quantas e quantas vezes não aconteceu isso? Porque eu entendo de pessoas e o produto às vezes fica em segundo plano. Porque imagina, se o cara precisa de dinheiro, eu posso atender, como eu disse um pouquinho antes, eu posso atender ele através de um crédito consignado, eu posso atendê-lo através de um crédito pessoal, de um refinanciamento de casa ou de carro. Você entendeu que não é só o produto que manda nisso? O que manda é, eu consigo mostrar credibilidade para essa pessoa? Eu consigo mostrar para ele que esse é o melhor momento para ele contratar? Eu consigo mostrar que eu posso resolver essa demanda que ele precisa? Então é sobre pessoas. O produto é o de menos nesse momento. Dá tempo de você correr, aprender e atender esse cliente. Então, ouça o problema do seu cliente para que você saiba qual é a melhor solução. Certo? Esses são os 3 conselhos que eu gostaria de ouvir antes de começar. Então, recapitulando tudo que nós falamos aqui. O mercado mudou. O digital não é o futuro, já é o presente e você, se não começou, já está atrasado. Estudar, se atualizar são obrigações de quem quer ganhar dinheiro, não só do correspondente, mas de qualquer pessoa que queira ganhar dinheiro. Se alguém falasse para você que dá para você estudar meia hora por dia para fazer R$1.000 por dia, você ia querer. Então, esse é o caminho. Estude e diversifique. Ajude pessoas. Entenda que o caminho é ajudar pessoas. E se você quer aprender a fazer do jeito certo, eu preparei um evento que vai começar no final do mês. Aqui na descrição eu deixei um link para você se inscrever no evento, onde você vai aprender como você pode ganhar dinheiro nessa área, como mudar, e o evento chama O Despertar. Clique no link da descrição, entre no grupo do WhatsApp, porque lá você terá todas as informações. Então se inscreva e eu te vejo no Despertar, onde você vai entender como você pode faturar muito no mercado financeiro. Nos vemos no evento, até mais.
e muito sucesso na correspondência bancária. Tchau, tchau!